Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, novamente estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Obviamente sempre procurando falar aquilo que está dentro, está contido nas Sagradas Escrituras. Nesta feita eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito do que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 42, ou melhor dizendo, capítulo 12, versículo 42. Eu gostaria de falar sobre os dispenseiros de Deus, ou os despenseiros de Deus. Também, daqui a pouco, nós vamos entrar no assunto mais propriamente dito. Porque antes nós sabemos que sempre, em primeiro, tem que ser a palavra de Deus. Vamos ler, então, o versículo 42, que nos dará a base para este estudo, para esta mensagem, para esta pregação. Fica ao seu critério. 42, de 12 de Lucas, está escrito assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? É uma pergunta. Quem é, pois, o mordomo fiel? Obviamente que está fazendo-se uma comparação entre o fiel e o infiel. Mas vamos entender primeiramente o que é o mordomo, o que é o despenseiro, é a mesma palavra. Nós vamos ver alguns versículos que nós vamos ler e nós vamos aprender sobre isso. O despenseiro é aquele, né, se você for ver no dicionário, tem aqui na Bíblia, mas é aquele que é responsável pelo fornecimento e administração dos bens alimentares, nós poderíamos dizer, de tudo. O dispenseiro, ele é responsável por tudo, por tudo. O mordomo, ele é responsável por tudo. Veja, responsável pelo fornecimento e administração dos bens alimentares, ou, como nós podemos ver, meus queridos irmãos, é aquela pessoa cuja responsabilidade, ou sob a sua responsabilidade, estão todas as coisas: o bom andamento da casa, o bom andamento da área externa da casa, o bom andamento de tudo. Tudo depende do despenseiro, tudo depende do mordomo, do econômico, daquele que tem a chave de todas as coisas. Tudo está debaixo de suas responsabilidades. Ora, se os motoristas carecem de alguma coisa, eles vão falar com quem? Eles não vão falar com o dono da casa, eles vão falar com o mordomo, com o despenseiro, aquele que tem todas as chaves. Tudo está debaixo dos seus cuidados, seus cozinheiros, seus jardineiros, qual área qual área for da manutenção da casa, está sob a responsabilidade. Obviamente que os responsáveis diretos são os empregados, porém os empregados trarão ao mordomo, ao econômico, ao encarregado, aquilo que eles necessitam, porque foge da alçada destes funcionários, ou o adquirir, ou comprar, ou colocar na lista, fazer a lista para que seja adquirido, para que outro funcionário vá buscar, porque ele precisa estar continuamente dentro da propriedade, ou do trabalho, ou do setor, daquilo que ele faz. Então a Bíblia também nos chama de despenseiros. E nós veremos que o serviço da economia na casa de Deus, a primeira coisa, ela é um serviço de uma grande honra. Ora, você não está agora trazendo a ideia para a casa de Deus. Nós não somos meros despenseiros, mas é um motivo de grande honra ser dispenseiro. Porém, veja bem, Tito, ele nos diz no capítulo, ou Paulo escrevendo a Tito, no capítulo de número 1 desta carta, versículo de número 7, nós vamos ver que, além de ser uma grande honra, é também uma grande responsabilidade. E para isso nós precisamos, quando olhamos para o mordomo, vamos dizer,
normalmente lá fora, secular, ele tem que estar a par de todas as necessidades, ele tem que estar a par de tudo. Ora, transportando esta ideia para a vida cristã, para o despenseiro cristão, olha o que Paulo escreve a Tito no capítulo 1, versículo 7. Porque é necessário que o bispo, olha aqui já tem uma outra distinção, o bispo. Nós sabemos que bispo, presbítero, pastor, ancião, ela deriva, tem toda a mesma raiz, todas são a mesma coisa. Alguns criaram aí a fantasia de que ser chamado de bispo, disto ou daquilo, apóstolo, eles trarão glória ou talvez uma responsabilidade. Mas quando nós olhamos, o bispo, o pastor, o presbítero, o ancião, todos derivam da mesma raiz, todos nos trazem a mesma ideia, Mas continuamos aqui no versículo. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Quer dizer, ele não pode andar de qualquer maneira sendo chamado a atenção por todo mundo, por qualquer um. Ele tem que ter um modo digno, uma forma digna, um comportamento digno de irrepreensão, de não ser repreendido, de não ser chamado à atenção. Obviamente que de vez em quando isso vai acontecer, mas não pode ser costumeiro a este serviçal, vamos dizer assim, a este profissional, tanto o mordomo quanto o bispo, ser chamado a atenção constantemente como se fosse uma criança, como se fosse aí um neófito. E nós vamos ver no andamento do versículo que diz: como mordomo da casa de Deus, olha aí a palavra mordomo, não soberbo, nem iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. E a lista vai aí até o versículo de número 11, 12, também desta carta, desta epístola, desta missiva que Paulo envia ao pastor Tito. Então, a primeira coisa que nós vemos que é um chamado de muita honra, mas nós temos que entender também que toda honra ela é acompanhada de responsabilidades. A cada momento, a cada degrau que você sobe, você também adquire responsabilidades ou maiores responsabilidades do que aquelas que você já tinha. Você vai ter que ter esta ciência que quanto maior será a sua ascensão, o seu cargo, maiores serão também as suas responsabilidades e os seus deveres. Porque nós nos lembramos principalmente que o mordomo ele tem tudo, ele cuida de tudo, e nada é dele. Ele cuida, tudo está praticamente lá, uma casa toda, frotas de veículos, a despensa, tudo, os empregados, tudo estão nas mãos dele. Porém, nada é dele, tudo é do patrão. E nós precisamos nos lembrar que nós, nesta nossa mordomia, nós temos o nosso chefe que está sobre nós. E quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que aqui o bispo ele é chamado a atenção para que ele tenha ciência de algumas coisas. Olha, não ser irrepreensivo, não ser iracundo, quer dizer, um cara muito estourado, muito nervoso, não ser chegado no vinho. Veja que ao diácono há muito vinho, ao presbítero, ao bispo, não dado ao vinho, quer dizer, nada de vinho. Bom, segundo a palavra de Deus, aí o problema é teu. Não pode ser soberbo, não pode ser iracundo, não pode ser chegado na tequila, nem espancador, quer dizer, que o espancador vai ser dos funcionários, e o bispo, na questão, espancador das ovelhas, né? Porque nós fomos chamados para apacentar, e não para apausentar. Tem essa brincadeira no meio, do meio evangélico, e eu sabe que eu não tenho costume de usar, mas de vez em quando eu vou usá-las. Nem cobiçoso de torpe ganância, aí já fala de finanças. Tem gente que não pode, ele trabalha menos pela cruz e mais pelo cruzeiro, se bem que hoje, isso é no tempo do cruzeiro, a gente não é o cruzeiro moeda, hoje é o real no Brasil, mas teve um tempo que no Brasil a nossa moeda era chamada de cruzeiro real, né? E foram passados aí processos que também não vem ao caso. Vejam aí. Então, alguns trabalham mais pelo cruzeiro do que pela cruz. Quer dizer, mais
dinheiro do que pela cruz. Então ele é chamado aqui, é uma grande honra, mas nós precisamos tomar cuidado. Veja, tem que ser dado a hospitalidade, tem que ser amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo, firme e fiel palavra, e quer conforme a doutrina. E assim ele vai descrever esta mordomia, este trabalho que nós precisamos desempenhar. Veja que eu disse que é uma grande honra. Paulo fala a Tito, porém também nos traz grandes responsabilidades. Então nós vemos que, eu quero que você guarde bem essa ideia, nós somos os mordomos, os despenseiros, mas não os donos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para que o nosso serviço não seja da nossa forma e que as nossas intenções e que as nossas motivações não sejam erradas neste trabalho. 2. Um despenseiro é confiado muito. Veja em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios também, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, é um versículo bastante conhecido, o versículo de número 1, eu gosto de usar aqui para que não fale que nós estamos nos inventando ou, sei lá, né, tentando adivinhar. Mas veja, está escrito desta maneira na Almeida Corrigida e Fiel, a versão que eu estou usando para este estudo aqui. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Veja que, obviamente, Paulo ele está falando sobre a mordomia espiritual, a diaconia espiritual, os ministros, veja, dos mistérios de Deus, mistérios de Cristo e ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Veja que aqui a nossa despensa não é feita de arroz, de feijão, de óleo ou de qualquer alimento que nos é necessário fisicamente ou a nossa necessidade fisiológica. Aqui já está se falando da nossa necessidade espiritual. É por isso que porque é confiado muito ao despenseiro. O despenseiro também precisa conhecer as necessidades. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos estas obras de época, seja televisionada, seja escrita, lemos em livros, ou qualquer outra forma nos chega o contato, né? Tem algumas muito boas também na televisão, né? Eu assisti pela primeira, já 2 vezes, já, Dalton Webb, é uma série de época, é uma coisa interessante, você vai ver o mordomo, você vai ver todo o cuidado que ele tem que ter, toda a responsabilidade que é posto a ele. Por quê? Porque para o dono da casa, para o patrão, para o proprietário, é uma pessoa de muita confiança. Nós vamos ver que é exigido disso. E por ser de muita confiança, é dado a ele também o quê? Lhe é confiado muito. Veja que o patrão, ele descansa. Ele descansa por quê? Porque ele sabe que o seu despenseiro, que o seu mordomo, ele vai agir da melhor maneira possível, porque ele é uma pessoa de confiança. A nós também é dada por Cristo esta confiança, daí a grande honra. Porque Cristo olha para nós como pessoas confiáveis para quê? Para sermos ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Veja, porém, esta consideração, este apreço, esta honra, Paulo diz aos Coríntios que os homens nos considerem. Tá? É muito fácil eu elogiar, o culto foi uma bênção, quem pregou? Eu. É muito fácil eu ficar colocando nas redes sociais, culto maravilhoso, a glória desceu. Lógico, se você for o dirigente, o pregador, você não vai, a coruja sempre vai gavar o topo onde ela coloca o seu ninho. Mas os homens têm que nos considerar. É muito fácil eu ficar por aí dizendo, puxa vida, como eu sou uma bênção, eu sou isso. Não, nós não somos. Os homens têm que nos considerar. Deus tem que nos considerar. Então eu vou te fazer um pedido. Para de falar que tudo que você faz é porque você está fazendo, você está falando que é uma bênção. Não, mude. Olhe para o espelho e diga assim, eu não fui bem. Poderia ter feito melhor. Será que eu fui bem hoje? Será que eu atingi o objetivo que eu
estava propondo para mim mesmo, no que eu fui destinado a fazer? Será que os homens me considerarão? Será que Deus considerou o meu trabalho hoje? Então é uma visão um pouquinho diferente de alguns. Tem alguns que gostam de dizer, né? Ah, não sei se a glória subiu ou se o céu desceu. É maravilha, né? Foi você que fez tudo, praticamente, vamos dizer, a liturgia foi você que fez toda. Então é óbvio que você vai falar que foi uma bênção. Difícil é quando nós reconhecemos que erramos. Tá, vamos voltar aqui para a situação. Então que os homens nos considerem. Preste bem atenção. Então o dispenseiro há um dispenseiro de verdade. Aquele que cuida da dispensa, lhe é confiado muito. O dono da casa coloca nas mãos dele toda a casa. E nós sabemos também que não é somente o dia a dia. Olha, vão haver gigantescas festas, né? Assista algumas épocas, algumas, mas coisa boa. Não assiste coisa que não presta, não. Assiste coisa boa. Eu citei uma aqui, e é interessante. Você vai ver como está bem os convidados. Veja que quando o despenseiro, ele nunca aparece. O despenseiro nunca aparece. Tudo, aí vem os elogios, né? Existiram festas em que as realezas eram convidadas, em que os principados eram convidados, em que as classes muito altas da sociedade eram convidadas do patrão, e o patrão simplesmente descansava, porque ele sabia que o mordomo, mas quando terminava a festa, ninguém ia até o mordomo, porque não achava o mordomo, não achava. Aí ia até o dono, que festa, parabéns, a comida, tudo estava perfeito, aquele elogio todo, mas o dono não fez nada. Quem foi que fez? Foi o descanseiro. Aí sim terminou ao lugar dos mordomos, ao lugar do mordomo, dos funcionários, e aí o dono, aí sim, agora o patrão vai lá e cumprimenta, o patrão sabe. Patrão sabe, tem patrão que ele mesmo não fazendo nada, ele gosta de receber toda a glória, tá bom? Isso eu não estou falando de Cristo agora, tá? Agora nós sabemos de quem nós estamos falando, ou de quem dos quais estamos falando. E depois, no final de tudo, alguém vai lá, o dono, a dona, os patrões, né, o casal, a família toda, vai até o lugar onde estão os funcionários para agradecer. Porque eles não foram envergonhados, eles não passaram por nenhum tipo de constrangimento, estava tudo perfeito. Por quê? Porque a um dispenseiro é confiado muito. Olha que coisa interessante. E nós precisamos tomar cuidado. Mas também, no versículo 2, diz aqui, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Dele se exige principalmente fidelidade. Por que fidelidade? Como eu disse muitas vezes, o patrão ele só passa a ordem, ele nem fica porque ele sabe que o mordomo está ali. E ele sabe que o mordomo é fiel. Então, veja, os homens nos considerem, mas Deus tem-nos por fiéis. Que o Senhor nos tenha por serventes fiéis, por mordomos fiéis. A fidelidade é imprescindível na vida de um dispenseiro, na vida de um mordomo, na casa de Deus. Para quê? Para que ele trabalhe ou desenvolva da melhor maneira possível aquilo que lhe foi dado. Veja, dele se exige principalmente fidelidade. Obviamente que a lista de exigências é um pouco maior, mas se você é fiel, tanto a Deus quanto à igreja de Deus, é lógico que os homens te considerarão, independente das circunstâncias, independente do que lhes cheguem ao ouvido, todos te conhecem. Veja, que os homens nos considerem. E o Senhor exige de nós fidelidade. Veja, no capítulo, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. A fidelidade é imprescindível, é fundamental para que eu e você desenvolvamos um trabalho quase que perfeito na casa do Senhor. E veja, terminou o trabalho despenseiro, sabe? Para que toda a glória seja do dono da obra. Eu disse que quando os convivas, eles vão elogiar alguém, eles não vão lá
Talvez alguém, um patrão um pouco mais excelente, até convide o mordomo, mas não vai vir toda a criadagem. Talvez convide o mordomo e o mordomo vai transferir toda aquela honraria, toda aquela glória para os seus companheiros que trabalharam junto. Então, primeiro, Deus pensei, a obra de Deus desapareça. Desapareça no bom sentido, tá bem? O sal não aparece, mas quando ele não aparece, sente-se falta dele. E dois, você não está trabalhando sozinho, meu irmão. Existe uma fileira de soldados, de homens e mulheres que estão ao seu lado. Alguns estão até na sua frente, você não vê. Alguns estão até à frente de você. Outros estão do seu lado, outros estão na sua retaguarda. Então seja sábio, você não está fazendo nada sozinho. Nós não somos super crentes. Lembrei agora de um livro que eu li há muitos anos atrás, de Paulo Romero, Os Super Crentes, né? Quando surgiu aí uma gama de homens e mulheres que se achavam indestrutíveis, inalcançáveis pelos outros réis mortais. Veja bem, então você tem que ser fiel. E ser fiel tanto ao patrão quanto aos que estão debaixo da sua mordomia. Porque, como eu disse, o mordomo é ele quem cuida de tudo e não é dono de tudo. Ele cuida de tudo, mas não cuida de tudo sozinho. Ele tem pessoas que estão ajudando a ele. Então, 4. Veja, os dispenseiros sábios cumprem seus deveres pontualmente. Lucas, no capítulo 12, versículo 42, a nossa Bíblia já está aberta, nós dizemos aqui que dá a seu tempo a ração. Então vejam bem, a seu tempo. O mordomo dispenseiro, geralmente, ele é o primeiro a acordar e ele é o último a dormir. Tá bem? Veja, preste atenção nisso. A seu tempo. O dispenseiro sábio cumpre seus deveres pontualmente. E qual é esta pontualidade? Qual é esta pontualidade? Que serviço é este? Meus queridos irmãos, principalmente os mordomos, tenha em mente uma coisa. Enquanto os seus funcionários, vamos dizer assim, enquanto seus irmãos estão trabalhando, pelo amor de Deus, não esteja dormindo. Ah, mas eu durmo tarde. Fazendo o quê? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está preparando o sermão do outro dia? Está visitando? Se bem que dependendo de algumas horas não é hora de visita. Ou está só batendo papo e correndo atrás de rede social? Por isso vai dormir tarde. Tem algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs que vão realmente dormir tarde. Talvez o mínimo, atarefado ainda pela mordomia, que não deu tempo de fazer na parte clara do dia, vamos dizer assim, na primeira parte. Agora eu tenho que entrar pela madrugada fazendo. Mas alguns estão só brincando, passando tempo, batendo papo, e às vezes conversando até o que não convém. Até o que não convém em redes sociais. Precisamos tomar cuidado. Então veja bem, ele diz aqui no ponto de número 4, o despenseiro sábio cumpre os seus deveres pontualmente. Então, meu querido irmão, que quando o primeiro crente acordar, que o dispenseiro, o mordomo já esteja acordado. É triste quando a pessoa tem uma necessidade premente nas primeiras horas e só lá para as 9 horas, 8, 9 horas da manhã, 10, alguns até nem atendem. Deixa que fulano faz. Você é o dispenseiro. Você, Deus colocou na posição. Deus colocou nesta posição. Então nós precisamos ser pontuais. Não é nem, não, aproveita agora que eu estou por aqui e dá comida logo para esse povo aí. Veja, aqui, a ração é tempo certo. A seu tempo, ele diz o versículo, a ração, aqui não é meramente a comida, mas tudo que é necessário dentro da mordomia cristã. Porque eu vou para tal lugar e eu tenho isso. Não, você é despenseiro da casa de Deus. Seja ela com 30 pessoas, seja ela com 300 pessoas, seja ela com 3.000 pessoas. A sua obrigação é com o lugar que Deus te colocou. Você não tem obrigação em outro lugar. Não tem obrigação em outro lugar. Porque quando Deus for
nos abençoar ou nos repreender, ele vai cobrar em cima daquele lugar em que ele nos colocou. Ele não vai me chamar a atenção no ministério vizinho ou no ministério de outro, ele vai chamar a atenção do meu ministério. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja bem, dá ração a seu tempo. Então, mordomo, despenseiro, seja o primeiro a estar de pé e seja o último. Acho que depois você vai conferir tudo, está tudo limpinho, está tudo certo, para no outro dia começar direitinho. Sim, está tudo certo. Apaga as luzes e vai dormir. E você terá o sono do justo, porque você fez aquilo que está dentro do escopo do teu chamado, do teu ministério. Quantos nós vemos no outro dia sendo pego de surpresa? Vai começar um culto, vai começar uma escola bíblica, vai começar uma reunião, está tudo despreparado, tudo de qualquer... E sai aquela correria e a escola vai começar 9 horas, o culto é meia hora de atraso. Por quê? Porque o dispenseiro não estava no lugar, não estava na hora certa, não foi pontual. E às vezes algum nem presente está, porque tem outros compromissos que não condizem à nossa mordomia. A minha mordomia é no lugar onde Deus me colocou. Uma certa feita, um pastor me perguntou assim: irmão Maurício, qual das nossas congregações o senhor conhece? Eu disse: nenhuma. Ele disse: qual você conhece? Eu falei: a minha e a sede. Ele falou: e as outras? Que dia que o senhor vai conhecer? Eu disse: o dia que o senhor colocar alguém no meu lugar para fazer o que eu faço. O dia que eu não tiver preocupação aqui, eu vou para conhecer outros lugares. Não estou falando isso por jactância, por orgulho, para me aparecer. Não. Mas foi assim que começou o meu ministério. Talvez não seja um ministério que chame a atenção, mas eu tenho satisfação daquilo que Deus me deu. E a resposta foi tão boa que eu acabei ganhando mais responsabilidades. E foi muito bom, eu aprendi muito. Lá no começo, lá nos anos de 1991, 92, 93. Por que o senhor não conhece? Porque eu tenho o que fazer. O dia que tiver alguém para fazer o que eu faço, aí eu vou conhecer outros lugares. Fora isso, às vezes nem férias nós temos tempo para tirar, porque não tem ninguém para fazer o que nós fizemos. Irmão Maurício, mas aí entra a área da fazer discipulado. Veja, o discípulo, o aluno, não é o mordomo ainda. Agora, o dia que ele for, se Deus quiser, e se eu fizer um bom serviço, ele for posto no meu lugar, aí sim ele será o mordomo e eu agora vou passear, entre aspas. Aí eu vou fazer outras coisas, tá bom? Quinto e último, o dispenseiro injusto e é egoísta e perde o seu ministério. Olha aí, que coisa interessante. No capítulo 16, agora não dá para eu procurar aqui, porque tem clipes aqui para o vento não levar, mas eu posso procurar para você, Lucas capítulo 16, e se você puder acompanhar na sua Bíblia também, para ver se nós estamos falando besteira ou não, versículos 1 e 2, nós vamos ver sobre isto. Que o despenseiro injusto é egoísta e perde o seu ministério. E perde o seu ministério. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Os bens de quem? Do mordomo? Não, do patrão. Dissipar quer dizer jogar fora. Cuidar de qualquer maneira, fazer do jeito que eu quero. Colocar outros para fazer aquilo que eu deveria fazer. É lógico que ele não vai fazer do jeito que eu faço. Por quê? Porque ele não foi chamado para ser o dispenseiro. O dispenseiro sou eu. Então, muitas vezes, nós damos, outorgamos este direito a outros que não têm este chamado. E aí acontece isso aqui. Aí ele fala assim, este foi acusado perante ele mesmo, de dissipar os seus bens. E ele, chamando, agora o patrão chama, o mordomo disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Que infelicidade! Imagina ouvir uma decisão desta por parte do patrão. Que coisa triste.
Deixa eu contar outra coisa que aconteceu na minha vida também. Eu trabalhei num lugar em que o patrão me colocou sobre também os cuidados dos dois departamentos, tanto da manhã quanto da noite, quer dizer, o pessoal da limpeza, da vigia e também os vigias da noite. Mas aí ele me chamou a atenção numa coisa. Ele disse assim, você vai fazer tal coisa? Aquilo me machucava, ter que fazer aquilo doía no meu coração. Mas ele disse assim, se você não fizer com ele, eu vou fazer com você. Veja, é a mesma coisa. Alguns escrúpulos não é que me impediam, mas me deixavam triste de fazer determinadas coisas. Mas veja bem a situação aqui. E ele me disse assim, olha, ele me chamava de Mal. Ele falou, Mal, veja bem. O problema não é você alcançar um degrau, um mordomo. O degrau é o último, depois é o dono da casa. Ele falou, o problema é você voltar para o meio daqueles que você cuidava, que você trabalhava, que você era o chefe. Era mais ou menos essa a ideia que ele quis me passar. Ele falou, então o problema é que quem assumir o seu lugar, pode não pensar da mesma maneira que você e tratar você não da maneira que você trata os outros. Não que isso vai mudar a sua característica e a minha, não tem nada a ver. Nós não fazemos para ser vistos pelos homens e nem fazemos esperando recompensa. Mas fazemos para sermos vistos pelo nosso Deus. E nem fazemos também pelas recompensas, fazemos porque amamos a Cristo. Então vejam bem, ele diz assim, olha, dá conta, quer dizer, apresenta tudo o que você fez, porque a partir de hoje você está dispensado. Olha que coisa triste, olha que coisa... Veja, um despenseiro injusto, quando nós não agimos com fidelidade, como nós traímos a confiança, quando nós nos ensoberbecemos por causa da honra. Veja, agora vamos passar um resumo sobre tudo. Veja, quando nós não agimos sabiamente, mas injustamente e egoisticamente, nós perdemos o nosso ministério. Nós perdemos a nossa... Ainda que alguns continuem no cargo. Tem muitas pessoas que eles continuam no cargo porque, não sei. Ah, mas eu estou aqui porque Deus deixou, Deus está gostando, mas já paramos para perguntar para Deus se Ele está satisfeito com a nossa mordomia, com o nosso serviço, com aquilo que fazemos, ou está quase a ponto de chegar em nós e dizer, ei, presta conta, me dá seus relatórios, os documentos, tudo, carimbo, tudo que você tem, me dá, porque você está sendo dispensado. Veja, o despenseiro sendo dispensado. Que coisa horrível. Se cair na graça do patrão e continuar como um mero empregado, aquele que assumir, ou os demais, veja que o respeito já não é mais o mesmo. Porque quando estamos em determinados cargos, existe o respeito e existe a conveniência. Como nós estamos vendo na lição de adultos da CPAB. Né? Veja que só esperaram uma oportunidade para entregar a mão, falar quem era a mãe e a mãe acabou. Aqui o caso não é diferente. Veja que os outros empregados disseram, olha, esse mordomo, sei lá, não tem mais jeito não. Ele está agindo aqui de qualquer maneira, está dissipando os seus bens, está jogando fora, ele está estragando tudo. E o que acontece agora, ele vai ter que prestar contas, os relatórios de toda a sua mordomia e assinar a sua dispensa. Ele agora está sendo mandado embora. Não lhe deu nem a oportunidade de ser mais um dos empregados dele. Aí ele vai tomar uma atitude aqui e isso será assunto para uma nova gravação. Então vejam bem, irmãos, o cuidado que nós precisamos ter como despenseiros de Cristo. Tá? Como despenseiros de Cristo, aquele que é responsável pelo fornecimento e administração dos bens. No nosso caso, espiritual. Que os homens nos considerem. Que os homens nos considerem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bem? Como está em 1 Coríntios 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus.
não podemos só ser amigos de homens, não podemos só ter a consideração dos homens, mas, acima de tudo, como vimos aqui, a aprovação de Deus do nosso ministério. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê sabedoria, fidelidade no cumprimento da nossa mordomia, do nosso ministério. Amém? Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.